Oi, pessoal! Vamos para mais uma contação de histórias? Celina, a Rainha das Sereias. Alessio Sogro. Celina, a Rainha das Sereias. Era uma vez um castelo em um vale cercado por imensas montanhas, todo colorido de tonalidades que variavam do verde-menta ao amarelo canarinho dos tetos, onde vivia uma jovem princesa de nome Celina. Era o reino da beleza. Visto como o lugar mais bonito que existisse, nenhum outro lugar poderia se comparar a tanta imponência. Imensos espelhos torneados de bronze revestiam grande parte das paredes do Palácio Real, cujas paredes eram cobertas por tapetes tecidos à mão que pediam do teto. Lâmpadas enormes com centenas de velas iluminavam com uma luz mais intensa do que a do sol. O piso era feito de mármore lúcido cor água marinha, feito para dar a impressão de caminhar sobre o mar. O amplo teto era pintado com estupendos afrescos com imagens do paraíso, com tantos pequenos anjinhos que apareciam entre as nuvens. A filha do rei, de longos cabelos loiros com grandes olhos azuis, era loucamente apaixonada pelo filho do herdeiro do trono da cidade vizinha, onde a riqueza não tinha fim e ele também a amava. Tudo lá era precioso, do piso em puro ouro aos vidros das janelas feito por delicados cristais, até as maçanetas das portas eram rigorosamente de prata perfeitamente lúcida. Era o chamado de Reino da Riqueza, onde cada habitante possuía tanto ouro quanto era seu peso corpóreo, e por isso eles passavam todo o tempo a comer já que não havia problemas de falta de alimentos. Diamantes, esmeraldas e rubis se encontravam pelas estradas, quase como se fossem simples pedrinhas. Os seus habitantes eram tão ricos que em cada casa havia torneiras de ouro, das quais saiam vinho, leite ou água segundo a escolha. Os reis dos dois reinos, contudo, eram perenemente em guerra entre si para demonstrar a importância da beleza sobre a riqueza e vice-versa, e ambos nunca aceitariam o amor entre os filhos. Principalmente o soberano do trono da beleza, qual portador da característica única que pode levar o homem à perfeição, pensava que não podia se misturar com a frivolidade do luxo e da riqueza. Os outros, ao contrário, na cidade adversária eram extasiados com os indescritíveis valores da vida e os seus habitantes pensavam que não poderia existir qualquer coisa de bonito sem a riqueza, porque a beleza podia ser comprada assim como qualquer outra coisa. O amor entre os dois jovens surgiu após um encontro casual no bosque. Era um sentimento que nunca deveria ter surgido, e era vivido de modo furtivo e escondido dos pais, com grande sofrimento principalmente para a princesa Celina, que nunca tinha escondido nada de tão importante, mas ela o amava e sabia que sofreria muito. Cada vez que os namorados queriam se encontrar, deviam inventar 1000 desculpas para sair dos respectivos castelos, ajudados pelos seus fiéis pássaros falantes. Assim um dia Celina, falando com o seu passarinho, disse: "Vem aqui, meu querido amigo. Quero ver o meu amor. Voe e vá encontrar o seu amigo pássaro, e diga a ele que nos encontraremos no lugar de sempre." Disse ao seu ouvido. Como sempre, eles marcavam um encontro no bosque sempre verde, no qual se conheceram, depois do grande banquete de domingo, quando todas as pessoas presentes se adormeciam após tanto comer. Quanto medo provavam de cada vez. Podiam ser seguidos por algum guarda, todos sabiam que os membros dos reinos vizinhos eram proibidos até mesmo de se verem. Até os animais eram proibidos de ir à cidade vizinha, pena a morte imediata. Assim os passarinhos deviam evitar de entrar no castelo rival, e os dois pássaros usavam um sinal comum. Siol, siol, siol fazia o primeiro e como resposta o segundo cantava suituite uite, e desta maneira o príncipe saberia que a princesa Celina o esperava. Por que o nosso amor deve ser escondido? Por que somos obrigados a ter medo em estarmos juntos? Exclamou ela, apenas viu o seu amado dando um abraço apertado a ele. Não será sempre assim, esta situação não durará ainda muito, eu decidi que irei até meu pai e lhe direi tudo. Disse o príncipe decidido. Não, não. Não deve fazer isso, você conhece as leis, nada irá impedi-lo de te mandar à morte. Gritou Celina,
com a voz incerta pela emoção, abraçando-o ainda mais ao seu peito. Não seria a primeira vez, já no passado o rei tinha mandado matar o irmão, por ter ido visitar o reino da beleza. O príncipe tinha tomado a sua decisão. Os dois não perceberam que tinham sido ouvidos pelo pássaro azul, tanto lindo quanto invejoso do amor dos outros. O pássaro estava escondido entre os ramos de uma árvore pouco distante dos namorados, pronto a contar tudo ao seu padrão, o rei do reino da beleza. O pássaro foi imediatamente ver o rei. "Meu rei, tenho uma péssima notícia para lhe dar." Disse o pássaro, não apenas o viu. "O que aconteceu para você interromper o meu repouso da tarde?" Respondeu o contrariado rei. "Vai, fale", ordenou o rei. A princesa Celina encontrou o filho do seu grande inimigo, o herdeiro do trono do reino da riqueza, e parece que os dois se amam profundamente. Contou o pássaro. "Não é possível, você está mentindo." "A minha filha nunca faria uma coisa destas." Replicou o rei. "Eu juro que eu disse é verdade. Eu vi e ouvi tudo com os meus ouvidos", disse o pássaro com um certo orgulho, com a certeza que faria terminar o romance, dada a grande confiança que o rei tinha nele. Realmente, o pássaro não estava errado e o rei do reino da beleza, onde a sua linda aparência era seu único dote, fez chamar imediatamente a filha. Celina, nesse meio tempo, tinha voltado ao castelo, convencida de não ter sido descoberta. "Filha, você me feriu como nunca achei que alguém do meu sangue poderia me ferir." Disse tristemente o rei, acusando-a da maior traição que alguém poderia cometer contra o seu reino. "Você desonrou a nossa família, e com esta todo o povo que nos respeita. Você sujou o meu bom nome e o do nosso reino para sempre. Deste momento não poderá ver nunca mais aquele rapaz e farei qualquer coisa para te dar uma punição exemplar." "Pai, não, eu o amo, não posso viver sem ele." Suplicou inutilmente Celina, mas seu pai tinha tomado uma decisão e não mudaria mais de ideia. Certo, o rei estava em uma situação muito difícil, a sua única filha deveria receber a pena de morte, como previsto das leis. Era muito nervoso com ela, mas o amor paterno blocava de tomar uma decisão tão drástica. "Como posso eliminar tamanha afronta? Como posso mandar matar a minha filha? Não posso, não é esta uma solução que posso tomar." Dizia o rei pensando e repensando no que fazer. No meio tempo o príncipe soube de tudo através do seu fiel passarinho, que por sua vez tinha sido avisado pelo seu amigo pássaro, o qual sem querer, tinha assistido toda a cena de acusa sem poder dizer ou fazer nada, pena ser acusado de cumplicidade pelo rei. O príncipe renunciou a ir contar ao seu pai do amor que sentia por Celina. Ela tinha sido feita prisioneira, e ele deveria absolutamente salvá-la a qualquer custo, ainda que valesse a sua vida, e não podia arriscar ser feito prisioneiro também. Mas, no dia seguinte o soberano do reino de beleza acordou com uma ideia que achava fosse a melhor possível, chamou a feiticeira da corte e contou-lhe a sua ideia. "Sim, majestade, a sua vontade é uma ordem. O reino da beleza não será mais como antes." Disse a feiticeira rodando a varinha mágica, e dizendo algumas frases aparentemente sem senso. Uma nuvem branca iniciou a subir do chão e de repente cobriu todo o castelo, e em um segundo momento cobriu todo o reino. A partir daquele momento o castelo foi completamente imerso na água, e com ele o povo do reino de beleza foram transformados em animais marinhos que o circundavam, ignorando o que tinha acontecido. E muitos peixes, golfinhos, águas-vivas e tartarugas que nadavam tranquilamente no fundo do mar, não eram mais do que os habitantes do reino de beleza que não tinham mais nenhuma lembrança do próprio passado. O castelo conseguia, apesar de imerso na água, brilhar em toda a sua beleza, apesar dos poucos raios de sol que o atingiam até lá. E Celina? O que aconteceu com a princesa repudiada pelo próprio pai? Ela, assim como todos os outros, nunca mais tocaria a terra. O rei, para que ela permanecesse viva, ordenou à maga que a princesa esquecesse de tudo, principalmente do seu amado. E sacrificou todo o seu reino,
que a acompanharia neste exílio forçado, a fim de salvar a filha de um cruel destino. Celina foi transformada em uma linda sereia, com um rabo de peixe longo e ao mesmo tempo sinuoso, e se achava em companhia de graciosas sereias, que outra coisa não eram que as cortesãs da corte. Agora os seus longos cabelos flutuavam na água a cada movimento de seu rabo de peixe. E piroteava e nadava com a graça e a beleza que somente um ser tanto maravilhoso poderia ter. A água parecia quase acariciá-la cada vez que se movia, e um enxame de peixinhos a acompanhava nadando ao seu lado. Parecia que nada tinha acontecido, nadava alegre nas águas calmas como se não tivesse perdido o próprio amor. Na realidade, no fundo do seu coração existia um vazio, um grande vazio. O feitiço não tinha conseguido eliminar completamente este grande sentimento, que é o mais forte que existe. Porque é verdade que o que é bonito não o é para sempre, e inclusive a riqueza pode terminar, mas o amor não, o amor permanece para sempre. O príncipe, por sua vez, também foi vítima de um feitiço, afrontando todos os perigos. Ele tinha entrado no reino da beleza, exatamente no momento no qual a nuvem de magia tinha iniciado a cobrir tudo. Para o seu azar foi transformado em um peixe não dos mais bonitos, e nem tão adorado, talvez porque é pegajoso e o aspecto meio assustador. Entre as múltiplas possibilidades de se transformar em um gracioso golfinho, ou em um terrível tubarão, ou ainda em uma enorme e silenciosa baleia, ou em um dos muitos peixes coloridos como o arco-íris, transformou-se em um horrível polvo. Vermelho e grande, isso sim, mas um polvo, ou melhor se poderia dizer um polvão, com a voz tão estridente que bastava somente ouvi-la para irritar os ouvidos. Perdeu o amor da sua vida, a esplêndida Celina, e nem ao menos a lembrava. Nadava ao acaso no grande mar procurando alguma coisa que não sabia o que fosse, mas do qual tinha uma grande necessidade. Assim vagava sozinho entre os corais e as águas vivas, entre um peixe-papagaio e um tubarão-martelo, até chegar ao castelo submerso, onde encontrou duas esplêndidas sereias. Eram duas gêmeas, que se diferenciavam somente pela cor dos cabelos, uma era castanha e a outra ruiva. Eram as amigas da princesa, que ele tão amava, mas que agora não seria capaz de reconhecê-la, por causa da grande amnésia que tinha caído sobre todos. "Aonde você vai tão sozinho, ó bonito peixe?" disse a sereia castanha, com uma certa ironia. "Verdade. Como um peixe tão grande e bonito como você não está acompanhado por uma linda namorada?" continuou a dizer a outra sorrindo. "Não sei, não me lembro de mais nada. Por que estou aqui? O que estou fazendo?" se perguntava com inocência o polvo, acreditando na boa fé das sereias. "Oh meu Deus, que horror!" gritaram as duas sereias. "Tem uma voz mais horrível do que a sua aparência!" exclamou a sereia ruiva que tinha acabado de acariciá-lo. "Vamos embora", disse a irmã. Assim foram embora, deixando o polvo novamente em companhia de sua solidão, a vagar nas águas calmas e tranquilas. Até que chegou uma grande tempestade. O mar tornou-se todo escuro, os raios de sol não penetravam mais na água, já que o céu foi obscurado por grandes e pesadas nuvens de chuva e vento. As algas empurradas pela força das ondas cada vez mais rapidamente, pareciam dar-lhe uma surra, os caranguejos se escondiam em buracos nos escuros, os corais retraíam as suas florescências. Não havia mais nenhum peixe em circulação. Todos tinham se escondido. O pobre polvo teve que achar um esconderijo para se proteger da maré, e por sua sorte, não muito longe do castelo existia uma velha embarcação, afundada havia muitos anos. Lá dentro, ele se acomodou em um dos muitos compartimentos do navio e esperou que tudo se calmasse. Passaram-se 3 dias e 3 noites antes que a calma tornasse. Quando a bom tempo voltou, todos os peixes recomeçaram a nadar livremente e o fundo do mar se encheu de tantas cores que um arco-íris em confronto seria considerado pálido. Exatamente neste dia aconteceu alguma coisa de muito maravilhoso. Celina passou várias vezes na frente do veleiro afundado nadando feliz e contente junto aos golfinhos. Ela se movia como eles,
fazendo cambalhotas e de vez em quando também saltava no céu azul e brilhante. Tudo resplendia e o sorriso da sereia era ainda mais luminoso, como se houvesse luz própria. Alguma coisa dentro dela a levou até o veleiro, alguma coisa de muito forte que ela não entendia, a obrigava a entrar dentro da velha embarcação. Assim seguiu a este obscuro instinto, que outra coisa não era, que seu coração machucado à procura do amor de sua vida encontrou o polvo, que estava todo encolhido em um canto. Entre os dois, não era necessária nenhuma palavra, somente através de um olhar entenderam que eram fortemente ligados por um sentimento mais forte de qualquer outra coisa ao mundo, o amor. Iniciaram a conversar como se não fosse a primeira vez, parecia que era uma vida que se conheciam, e realmente era assim, ainda que com outra aparência e em outro lugar. Celina não sentia alguma repugnância de fronte à feiura do polvo e não percebeu algum mal-estar em ouvi-lo. Para ela a voz do polvo era uma suave melodia. O polvo olhava a sereia e a sereia olhava o polvo, em uma troca recíproca de olhares que demonstravam amor no estado puro, tanto e principalmente aquele verdadeiro e eterno. O amor que supera todos os obstáculos e que não acaba nunca. O mundo parecia ter parado, não tinha mais nada além deles, não ouviam outras vozes e ainda quando não conversavam eram os olhos a falar por eles. A partir daquele momento Celina foi todos os dias ao veleiro para passar todo o seu tempo em companhia do polvo, aquele estranho animal ao qual se sentia muito próxima. Não conseguia deixar de estar com ele, aquela estranha união a fazia sentir-se bem e lhe dava um senso de prazer e felicidade. O comportamento de Celina infelizmente, não passou inobservado e uma daquelas duas sereias gêmeas, curiosa, a seguiu até o veleiro. Lá viu o casal feliz e alegre nadando de mãos dadas, ou seja, os tentáculos do polvo estavam nas mãos da sereia. A sereia morena não podia acreditar no que via, uma esplêndida sereia como Celina abraçada com um ser como aquele, realmente monstruoso, ao menos aos seus olhos. Não é possível, deve existir uma explicação para isto. Pensou com ela mesma, dirigindo-se imediatamente a falar com as outras sereias. Nadava mais veloz que podia, como se um tubarão a seguisse, tanto era a sua pressa. Venham, venham todas aqui! Exclamou ao aproximar-se das amigas. Devem ter feito um feitiço a Celina, continuou muito agitada, sem fôlego devido à rápida nadada. O que aconteceu? Perguntou uma sereia. Vai, conte logo, não nos deixe apreensivas. Replicou uma outra. Celina, eu a vi agora há pouco junto a um grande polvo, disse rapidamente, com a voz incerta, parecia aquele horrível monstro que tínhamos encontrado outro dia. Explicou a sua irmã gêmea. Temos absolutamente que ajudá-la. Disse com voz descida uma sereia, convencida da existência de um obscuro feitiço. Não conseguiam entender a situação, para elas inexplicável. Vamos logo falar com ela. Disse a sereia mais velha, também a mais tranquila e que não acreditava na história de um feitiço e para chegar antes das outras se segurou a um golfinho. Ela queria chegar antes das outras em maneira que pudesse conversar com Celina, sozinha, sem as outras sereias, mas não conseguiu. Ao chegar junto ao casal, as sereias se jogaram sobre o polvo tentando afastá-lo, mas não conseguiram, ele era muito mais forte do que elas. Os golfinhos e as baleias vieram ajudar as sereias e atacaram o pobre polvo, culpado de amar Celina. Parem, deixem-o em paz! Gritava com toda a sua voz Celina, vendo o polvo, o seu polvo, agredido sem nenhuma razão. Mas todos os seus gritos eram inúteis. Uma baleia pegou o polvo e o lançou, com grande força, muito longe, jogando-o até fora da água. Não, não! O que vocês estão fazendo? Por que tudo isto? Exclamava Celina com os olhos cheios de lágrimas, sem saber das ideias mais, das suas amigas sereias. Mas o polvo não estava mais ali e a ela sobrou somente chorar pelo seu amado. Passaram dias e dias com a sereia devastada pela dor de ter perdido, novamente, o amor de sua vida. As outras sereias tentavam em todas as maneiras fazer tornar o sorriso à princesa, mas não conseguiam. Celina,
O mar é cheio de peixes melhores do que aquele polvo, mais bonitos e também com tantas riquezas. Disseram-lhe as sereias. Por exemplo, um golfinho, com seu perfil harmonioso e canto suave, não pode ser comparado com um peixe grosso, desengonçado e com mau cheiro como aquele. Disse uma sereia. Sabe, o rei dos mares é muito bonito e tem pérolas e jóias de vários tipos que fariam a inveja de qualquer deusa. Disse outra. Continuamente as sereias propunham alternativas ao polvo, como a baleia azul ou a orca dourada ou o peixe turquês, mas ela não queria saber. Pensava sempre somente ao polvo. E quase sorria, escondendo a própria dor às inúmeras tentativas das amigas para esquecê-lo. A resposta de Celina era sempre a mesma. O amor não pede a beleza, o amor não pede a riqueza. O amor significa achar a beleza e a riqueza no outro. Eu as achei no polvo. E realmente, a sereia descobriu a verdadeira magia da vida, que acontece a cada ser vivo, homem ou mulher, animal ou peixe que seja, de qualquer natureza e espécie. Aquela força que consegue unir duas pessoas, sem necessidade de nenhuma poção mágica, sem nenhum feitiço, porque o amor é ele mesmo magia, magia ao estado puro, do qual não se deve ter medo. Aquela magia que acontece quando você menos o espera e não te deixa até que tenha conseguido te conquistar. O amor tinha já vencido obstáculos, aquele da transformação e da perda de memória, e com certeza teria superado também esta última dificuldade. Um dia no fundo do mar se ouvira a notícia que um grande barco de pesca tinha capturado um enorme polvo. O temor de Celina foi logo ao seu amado. Começou a perguntar o que tinha acontecido ao polvo, se era ainda vivo. Todas suas perguntas não encontraram respostas. O medo que lhe tivesse acontecido alguma coisa de terrível era muito forte. Mas, em dado momento, para a surpresa de uma foca e de uma tartaruga marinha, o polvo apareceu perto do castelo submerso. Celina, sem que ninguém lhe tenha dito nada, sentiu no seu coração que ele tinha voltado. Nadou com toda a sua força para reabraçar o amor de sua vida, nada poderia separá-los, e a partir deste dia viveram felizes e contentes e sempre juntos, dando luz a muitos pequenos polvos e sereiazinhas até quando. Mas esta é uma outra história. Celina não foi mais a princesa do reino da beleza, mas a rainha de todas as sereias dos mares conhecidos. Proclamada pela sua imensa bondade que a fazia a única líder capaz de poder difundir amor. Porque acreditando no amor eterno encontrou em lugares desconhecidos e com aparência ainda mais incompreensível. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.